Por que a Bíblia e não os outros livros sagrados? Por que a Bíblia e não Vedas do hinduísmo? Por que a Bíblia e não a Avesta do zoroatrismo? Por que a Bíblia e não o Tripitaka do budismo? Por que a Bíblia e não o Corão? Por que a Bíblia e não outros livros sagrados? Porque quando você olha para a Bíblia, o que que ela tem de especial? Primeiro que ela evoca para si que ela é a revelação de Deus. Alguns desses manuscritos eles não vão nem trazer para si a responsabilidade de ser a revelação. E você vai ter na própria Bíblia o "e disse Deus", e Deus disse. Olá família, sejam todos muito bem-vindos ao Family Cast, o podcast oficial da Family Church Brasil. Me chamo Christopher Boron, mais uma vez serei o seu anfitrião para esse bate-papo de hoje, uma conversa profunda. Daqui a pouco apresento para vocês o nosso convidado. Vamos conversar aqui sobre a veracidade da Bíblia. A Bíblia realmente é verdade? O que está escrito ali realmente aconteceu? Eu posso confiar na Bíblia? Será que a Bíblia não foi alterada? Ah, como que eu sei? Faz tanto tempo, né? Por que eu vou confiar em um livro de tantos mil anos de idade? E um cara lá, um pastor, no século 3 antes de Cristo, escreveu um negócio e eu vou usar isso para guiar a minha vida? Por quê? Então, de acordo agora com história, arqueologia, ciência, vamos entrar nesse assunto de forma leve, tranquila, para que você possa aí aplicar na sua vida, quem sabe ser transformado, edificado e passar a viver uma vida de confiança na Bíblia Sagrada. Ou não, né? Vai que você não é convencido nesse episódio, mas eu acho que vai ser. Então acompanha aí. Antes de partirmos para o nosso convidado, gostaria de te lembrar daquele nosso combinado. Deixa já a sua curtida aí para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e a mensagem de Deus possa ser espalhada aí pelo algoritmo. Já aproveita, verifica se está inscrito no canal. Estando inscrito, você acompanha os nossos conteúdos semanais aqui. Já tive o prazer de entrevistar aqui grandes homens de Deus, como, por exemplo, o reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor Luciano Subirá, pastor Mark Anderson, esses aí vocês conhecem. E tenho certeza que, assim como eu aprendi muito com eles, vocês também podem aprender muito com eles. É só entrar aqui, se inscrever. Toda terça temos Familycast, toda quarta e domingo temos cultos abençoadíssimos aqui nesse canal. E sem mais delongas, vamos para o episódio com meu amigo Valério Orlando. Você tá bom, meu amigo? E aí, Cris, tudo bem? Prazer mais uma vez estar aqui, fazendo isso aqui que eu amo mesmo. E servindo a minha igreja, os meus irmãos, aqueles que estão ali, aqueles que são curiosos, assim como a gente. Eu sei que talvez se você está aqui, você não precisa desse podcast para crer em Deus, mas sempre é edificante a gente trazer assuntos como esse, né, Cris? É isso aí, é muito bom. Eu, aos 13 anos de idade, Valério, tive ali um tempo de flerte com ateísmo. Eu era bem novo, mas surgiu um movimento que eles chamam de novo ateísmo, né, ali na internet, Richard Dawkins e mais alguns proponentes ali, né? Tinha uma página, Ateia, eu acho, no Facebook, Até, isso Ateia. mesmo. E ele é um estilo de ateísmo moderno, né? Que até hoje caiu em. Não tem muita credibilidade hoje, porque eles tinham um estilo de argumentação muito ruim. Só que, provavelmente, de um menino de 13 anos de idade, aquilo ali me pegou de um jeito, cara, que por um ano ali, mais ou menos, eu duvidei profundamente da existência de Deus, duvidei da Bíblia, questionei tudo possível, né? Todas as coisas possíveis. E eu, claro, voltei a acreditar. Na verdade, eu voltei ao evangelho, à igreja, através do discipulado, através de um amigo, através de um pequeno grupo, beleza. Porém, eu só tive a coragem de começar a pregar e falar sobre o evangelho e comecei a entender melhor depois que eu comecei a estudar teologia. E isso por conta própria mesmo, assim, por volta dos 14, 15 anos de idade mesmo, comecei a consumir muitos vídeos, ler muitos livros, estudar apologética, né, que é a defesa da fé, né? Então, como eu vou defender a minha fé para que isso não aconteça de novo? Então, como você falou aí, agora não sei se você falou agora ou falou antes do episódio, mas a teologia, né, e esse estudo, ele não é necessário para crer, mas ele é muito importante para permanecer na fé, né? Então, eu voltei para o evangelho através de um discipulado, mas eu me firmei e obtive agora a capacidade de me aprofundar na minha vida com Deus foi realmente estudando esse tipo de coisa. Eu costumo dizer que a apologética, ela não vai fazer com que você se converta. Ela vai limpar o caminho para que a fé chegue. E um relacionamento genuíno com Deus, uma experiência genuína com Deus, que é sobrenatural, então ela não vem através da razão, ela de fato consegue levar o coração cativo a Deus, né? Uhum, Mas não deixa de ser importante essa temática. Eu falo isso porque às vezes a gente dá tanta ênfase no conteúdo e tudo mais, né? E uhum. parece que de alguma forma esse conteúdo é mais importante que a sua experiência com Deus. E jamais, nada
vai substituir. Até porque tem pessoas que não fazem ideia da metade dos termos que nós vamos usar, ela vai passar a vida inteira sem saber o que é o significado da palavra apologética e, no entanto, ela vai morar no céu junto com a gente. É isso aí. Eu postei sobre isso uma vez. Existe, às vezes, e tem um rapaz, ele é anglicano, chama-se Reverendo Marcondes, eu sigo ele no Instagram. Ele disse uma vez que existem mais. Ele teme que existem mais almas piedosas nas periferias do Brasil do que nos grandes centros teológicos. Então, às vezes, tem uma irmãzinha do coque, do círculo de oração, do interior, do interior, do interior do Brasil, que talvez nunca vai ter acesso a um seminário teológico, a um curso de teologia, não tem acesso, às vezes, a pregações e conteúdos de teologia no YouTube, como nós temos aqui, mas a piedade dela, a fé dela é muito, muito, muito mais avançada do que a nossa, né? Então, conhecimento por si só não salva ninguém, mas é importante. Por isso nós estamos aqui hoje. Como eu falei, na minha vida o conhecimento sobre a teologia foi muito importante. Mudou a minha forma de me relacionar com Deus e com a igreja. Então, bora pra cima, né? Então, bora lá. Temos aí, Valério, um outro episódio em que o tema era Deus existe? Realmente, assim, quem criou o universo? De onde veio tudo? E nós falamos sobre isso durante um bom tempo, né? E eu acho que seria legal para quem ainda não viu esse episódio, claro que eu tenho certeza que essa pessoa vai ver esse episódio depois dessa conversa aqui, mas antes de entrar na Bíblia em si, né? Antes de entrar no ponto específico da nossa religião, mas como que a gente pode ter certeza realmente de que existe um Deus, que não é só isso aqui, né? Como o marxismo propõe, por exemplo, né? Que isso aqui é o que existe, é a matéria. Então eu tenho aqui uma mesa, eu tenho um copo, tenho aqui você é um ser de carne, e aí você funciona, a sua mente, né? Funciona através de neurônios e aplicações ali de hormonais, e é isso. Você não tem alma, você não tem espírito, não tem vida após a morte, você é só carne, quando você morrer acabou tudo. É. Como que eu sei que isso é mentira? No episódio anterior que nós tivemos aqui, então já coloquei, fala pra galera colocar o cardzinho, né? Tá aí na Para tela. acessar o episódio anterior, nós falamos sobre a existência ou a plausibilidade da existência de Deus, né? O universo, ele tem certas características. Nós, através da ciência, quando eu falo da ciência, estou falando da física, nós conseguimos ter acesso a algumas características do universo. Por exemplo, nós temos a teoria mais aceita, academicamente falando, que é a teoria do Big Bang, que nós, como cristãos, criacionistas, nós não temos nenhum problema com essa teoria, pelo menos eu não tenho, Uhum. de que o universo ele parte de um ponto específico, ou seja, o universo ele teve um início. E se ele teve um início, ele precisa de uma causa, porque nada vem do nada, né? Se houve um momento onde nada existiu, então logo nada deveria existir agora. Essa frasinha aqui dá Então, um trava-mente, né? tudo Mas que existe por por- conta de outra coisa. exatamente. Ok. Então, se o universo tem um início, isso precisa ter uma causa. Uhum. E detalhe, o universo, então o que é o universo? O universo é composto por tempo, espaço e matéria. Ou seja, o próprio tempo, a cronologia das coisas, ela teve um início. Logo, a causa Até aí nós estamos falando em termos científicos, no caso, por exemplo, existia um tempo onde não existia o tempo. Exatamente. Hoje, isso é amanhã, paradoxal. depois, né? Isso é paradoxal. Nós não vamos entrar aqui porque senão fica muito extenso. Aí é no outro episódio. Você vai no episódio anterior, mas houve um tempo onde não existiu, onde existia tempo, né? Essa frase por si só é uma contradição, mas enfim. Então a causa provável para o universo, antes de tudo, ela tem que ser atemporal e autoexistente. Ela sempre teve que existir, ela sempre existiu, fora de uma cronologia. Ela não pode ter início, ela não pode ter meio, ela não pode ter fim. Então, você tem essa característica da causa provável para esse universo que nós Para criar um observamos. universo que contém o tempo, tem que ser algo que está fora do Fora tempo. do tempo. Ok. E aí nós temos, então, outra característica do universo é que ele é material e ele é espacial, ou seja, ele é tempo, espaço e matéria. A causa provável ela não pode ser material, ela não pode ser matéria e ela não pode ser espacial, ela não pode ser contida dentro do espaço, ela não pode ter vindo de dentro do próprio universo, né? Uhum. E quando nós olhamos também o universo, nós vemos que ele é regido por leis. Ele não é um universo meramente caótico. Nós conseguimos entender e compreender o universo, ou seja, ele carrega uma carga, uma característica de inteligibilidade. O que significa inteligibilidade? Significa que ele pode ser compreendido. Existem sistemas e padrões lógicos. Se existem sistemas e padrões lógicos, isso pressupõe
um legislador para essa lei. É o que o C.S. Lewis propõe, né? C.S. Lewis fala, se o universo é regido por leis, isso aponta para um legislador. E aí a gente pensa, então a causa provável para o universo, ela precisa ter algumas características. Ela precisa ser atemporal, ela precisa ser autoexistente, ela precisa ser imaterial e ela precisa ser não espacial. E além disso, ela precisa ser inteligente, porque se o universo é inteligível, ela precisa ser inteligente. E- Então, só nisso aí nós já chegamos numa conclusão, por exemplo, de um algo, mas com consciência. Exatamente, ou seja, as características do universo simplesmente pela nossa observação, aponta para Deus, aponta para um criador. Isso Uhum, aponta para um criador, um design inteligente. uhum, E aí a pergunta que fica, Cris, e essa é a grande pergunta do nosso podcast hoje, é se existe um Deus, ele se revelou? Ele falou alguma coisa com a criação? E como isso aconteceu? Existe alguma revelação de Deus? E é exatamente nesse ponto que nós chegamos na Bíblia. E é aqui que nós fazemos uma intersecção entre a cosmologia, a física, a filosofia e a teologia. Porque uhum. quando nós falamos que é possível a gente chegar na conclusão de que existe um Deus através meramente da observação do universo como ele é, ou seja, a observação da criação, é o que nós chamamos na teologia de revelação geral. Uhum. É o que está lá em Romanos capítulo 1, o que de Deus se pode conhecer é revelado nas coisas criadas. Então, a teologia vai chamar isso de revelação geral. Mas quando A Deus revelação geral, ela revela até o quê? Que tipo de coisa ela revela? A é, gente é- mencionou aí algumas, mas só listando então. O que eu consigo saber sobre Deus olhando para o universo? Até onde? E não vamos usar nem a palavra Deus, né? O que podemos saber sobre essa esse causa. algo que criou tudo? Só olhando para o universo. É Então, limitado, né? A revelação exatamente, geral. a revelação geral ela vai ser limitada a apontar para evidências que mostram um criador, que Uhum, mostram uma causa para esse universo. Então, a revelação geral, ela vai apontar para Deus. uhum, Agora, a revelação especial vai mostrar como esse Deus se revelou de maneira pessoal. uhum, E a pergunta é: se existe um Deus criador, ele se revelou? uhum. E aqui nós entramos na teologia, que é justamente a parte da revelação especial. E entrei a questão também de qual Deus, né? Qual Deus? Exatamente. Porque, Aí- por exemplo, a parte que você falou desse Deus ser consciente, a gente já quebra o panteísmo, por exemplo. Na verdade, a ideia, o teísmo puro, né? A ideia de que talvez, por exemplo, o universo é o universo em si que o rege todas universo é as coisas, Deus. né? O universo é Deus. E aí eu oro ao universo, eu agradeço o universo. O universo, de certa forma, um Deus criador inconsciente, que simplesmente de forma automática faz as coisas e cria as coisas. Já não pode ser possível, porque nós já entendemos ali que é um ser ou é um algo inteligente, inteligível, porque ele criou um universo, criou coisas que são regidas por leis, por regras, tem sistemas, Por por padrões padrões. que são compreensíveis, né? Então, nós chegamos nesse ponto aqui e o que você falou vai culminar no, por que nós acreditamos na Bíblia? Uhum, Por que a Bíblia? Porque a Bíblia e não os outros livros sagrados. Porque a Bíblia e não Vedas do hinduísmo. Porque a Bíblia e não a Avesta do zoroatrismo. Porque a Bíblia e não o Tripitaka do budismo. Porque a Bíblia e não ao Corão. Porque a Bíblia e não outros livros sagrados. Porque quando você olha para a Bíblia, o que ela tem de especial? Primeiro que ela evoca para si que ela é a revelação de Deus. Alguns desses manuscritos eles não vão nem trazer para si a responsabilidade de ser a revelação. E você vai ter na própria Bíblia o "e disse Deus", e Deus disse, e esta é a palavra de Deus, essa é a revelação de Deus na história. Então você vai ver a própria Bíblia evocando para si o título de palavra de Deus. E aí, quando você olha para as características da causa provável para o universo, ou seja, para o Criador do universo, e você olha para as características do Deus da Bíblia, você vai perceber que o Deus da Bíblia se encaixa perfeitamente nos critérios da causa provável. Você vai ver que o Deus da Bíblia, ele é um Deus atemporal. No Salmo 90, fala, ele não tem, para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Você vai ver essa característica aplicando ao próprio Jesus, quando ele é comparado a Melquisedeque, não tem princípio de dias, nem fim de dias. A não espacialidade, Salomão está inaugurando o templo, e aí ele inaugura o templo naquela suntuosidade,
e ele meio que faz um disclaimer e fala assim: Deus, eu sei que Uhum, tudo aqui é muito massa, mas nem os mais altos céus podem conter-te. uhum. Ou seja, é um Deus que não é espacial. Em comparação com os deuses, até mesmo dos arredores ali do povo, de Israel, que eram contidos ali em uma imagem dentro de um templo, né. Então você tinha ali um deus que ele era realmente, limitado Ele pelo era um Deus espaço. físico. Os deuses, por exemplo, da antiga Grécia, eu assisti a Odisseia essa semana, né. É interessante, os deuses da antiga Grécia, eles eram completamente seres limitados ao espaço, eles tinham um corpo. Eles não preenchem as características para a causa provável, porque eles são deuses que, primeiro, eles estão dentro do tempo, Uhum. eles agem dentro do tempo, Eles eles nasceram, eles nascem, morreram. eles Uhum. morrem, eles lutam, eles estão extremamente encapsulados dentro do universo. Então, eles não podem ser a causa provável para o universo. E são deuses extremamente humanizados, né? Uhum. Você vê, por exemplo, o hinduísmo. O hinduísmo tem o deus Brahma, que é o deus criador. Só que ele está dentro de um ciclo cósmico. Aí você vai ter o Vishna e a Shiva, que também estão dentro do templo, eles estão atuando dentro do Então quem templo. que criou esse ciclo Exatamente. cósmico? A gente Quem volta criou? para Deus. Você tem o budismo. O budismo nega um ser criador e acredita no universo infinito, cíclico. E a gente já sabe que o universo ele não é infinito, ele teve um ponto de origem. Então, todas as características desse. Aí, o panteísmo que você citou, né? Panteísmo é tudo é Deus, o universo é Deus. O universo não pode ser Deus, porque senão ele seria material. E se ele sendo material, ele não preenche a característica da causa provável da imaterialidade. Uhum. Então ele não pode. Então todas as outras descrições nos outros livros sagrados são insuficientes para a causa provável que a ciência vai trazer para o universo. Uhum. Enquanto a descrição do Deus bíblico se encaixa perfeitamente, Cris. Então aqui a gente já tem um destaque da Bíblia em relação aos outros livros sagrados, né? E a Bíblia também tem outras características. Ela vai nos fazer um convite a investigá-la. Uhum. A Bíblia, ela vai trazer contexto histórico, arqueológico, político, e isso pode ser investigado. Então, em primeiro lugar, a Bíblia, ela diz: "Eu sou a palavra de Deus". Muitos outros livros religiosos não dizem isso, nem tentam dizer. Mas aí eu posso me perguntar: "Tá, mas não é só porque ela está dizendo que eu vou acreditar". É um começo, é um começo. Mas não é só porque ela diz que realmente significa que é verdade. Mas aí, em seguida, nós temos esse convite, às vezes direto e às vezes indireto, né, para que nós examinemos a Bíblia. E aí, como que a gente faz esse exame, no caso do que você está dizendo? Como que eu posso realmente analisar isso, não de acordo com a minha fé, mas de acordo com arqueologia, história, filosofia, para entender se realmente a Bíblia se encaixa nisso que a gente está falando? Então, perfeito. Primeiro, a gente precisa entender o que é a Bíblia. O que é a Bíblia? Porque muitas pessoas têm a impressão de que a Bíblia é um livro aqui, como se houvesse um único autor, escritor, embora a gente acredita que o autor da Bíblia seja Deus, mas humanamente falando, a Bíblia ela não é um livro. A Bíblia ela é uma grande biblioteca que nós cremos que existem ali 66 livros. Esses 66 livros foram escritos, compostos por 40 autores. Esses 40 autores, divididos em um período histórico de mais ou menos 1.500 anos, em três continentes diferentes, escritas em três línguas diferentes, por pessoas de classes sociais diferentes, de características diferentes, pessoas com estilos literários diferentes. A Bíblia contém poesia, a Bíblia contém hinos, a Bíblia contém profecias, a Bíblia contém gêneros particulares bem específicos, como os evangelhos biográficos, o gênero específico do apocalíptico também. Então, mas tudo isso compõe uma única unidade. Tudo isso conta uma mesma história, que é a história da redenção. Uhum. Quando você olha para a Bíblia, se você ler a Bíblia de capa a capa, você vai encontrar criação, queda, redenção e a consumação. Ou seja, a Bíblia é um livro muito diverso, e por que não dizer assim, que a Bíblia também encontra adversidades? Porque é o que a gente chama o argumento dentro da apologética, que é a unidade em meio à adversidade. Uhum. Embora ela tenha toda essa diversidade, ela carrega uma mesma unidade, uma mesma mensagem. E então, quando a gente começa a analisar a Bíblia, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é a Bíblia. Tá? Porque assim, reconhecer que a Bíblia ela é a palavra de Deus é uma questão de fé. Tá? Reconhecer que a Bíblia ela é de fato a revelação de Deus é uma questão de fé.
Agora, confiar na Bíblia como sendo um documento histórico confiável, aí a gente já entra na matéria da razão. Nós já entramos na matéria da historiografia. Nós já conseguimos investigar isso. Entendeu, Cris? Então, como que a gente começa? Primeiro, entendendo o que é a Bíblia. Então a Bíblia, na verdade, são vários livros, né? Uma biblioteca interessante. Cara, eu já tentei coordenar algumas pessoas para fazer coisas muito simples. Então, assim, às vezes, ao longo de uma semana, coordenar uma equipe de 2, 3 pessoas para cumprir uma tarefa básica. Eu fico imaginando como que você consegue, ao longo de mais de 1000 anos, coordenar mais de 40 pessoas para escrever mais de 60 livros em estilos literários diferentes, com narrativas diferentes, contando pedacinhos de uma história que, no final das contas, contam uma história só. Como é que coordena isso tudo de forma natural? Chega a ser um pouco bizarro. Nós cremos que isso é um agir de Deus, é uma condução de Deus na história, né? Mas a gente não está querendo entrar muito no sobrenatural, né? Vamos, A gente está vamos. querendo ficar na razão um pouco. Eu coloco aqui Mas, só um questionamento, assim, exato. cara, é bem estranho. É bem assim, não é normal. E, Não é humano, né? Conseguir e fazer hoje, isso. uma dos questionamentos maiores em relação à Bíblia é se nós podemos confiar na Bíblia, tá? Sim. Inclusive, eu comentava com você antes do podcast que eu fiz o dever de casa, né? O que Uhum. eu fiz? Porque às vezes, quem está aí assistindo a gente, é, não fez teologia, talvez nem leu a Bíblia toda e tem muito acesso a materiais que circulam na internet, né? Uhum. A gente tem essa geração dos ateus aí agora de internet, né? Os Uhum. influencers, e sempre existem questionamentos a respeito da Bíblia, né? Uhum. E eu pensei assim, cara, às vezes eu vou responder perguntas que não estão sendo feitas por quem de fato está É. assistindo a gente. E eu comecei a perguntar para pessoas de fora do meio teológico, até do meio religioso, do meio cristão e das pessoas que estão, né, no meu dia a dia ali, perguntar, olha, o que te impediria de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus? E quase que unanimemente, Cris, a pergunta que não cala é: eu posso confiar na Bíblia porque será que a Bíblia não foi alterada? Então, a grande questão do pessoal que está nos assistindo muitas vezes é: como é que eu posso confiar na Bíblia? Será que ela não foi alterada? Porque assim, papel aceita tudo, né? É. O que eu É, escrevi ali, então, quem me garante que essa Bíblia não foi alterada? Então, a ainda gente. mais ao longo de tanto tempo, né? Exatamente. Aí a gente entra na questão da confiabilidade das Escrituras. Como é que eu posso confiar na Bíblia? Como é que eu posso confiar que aquele livrinho da capa preta, Uhum. ela de fato é a mensagem original? E assim a gente não tá nem então, deixa eu entender, a gente não tá nem então dizendo como eu posso confiar que o que está escrito na Bíblia é verdade. É só como eu posso confiar que o que está escrito na Bíblia estava escrito na Bíblia há centenas e milhares de anos atrás. Só isso. Como eu Exatamente. posso garantir, ter certeza que ao longo do tempo ninguém mudou o que está escrito ali. Aí depois a gente entra na questão de, tá, beleza, então ninguém mudou, ou mudou, né? Não sei, mas se ninguém mudou, como que eu sei que é verdade? Mas primeiro a gente tem que entender se não foi mudado, né? Porque não adianta também a Bíblia ter sido coordenada, escrita, né, revelada por Deus há 1500, 2000 anos atrás, os textos, né, variam a data. Não adianta Deus ter revelado isso e aí depois foi alguém lá e E alterou, alterou ao seu bel mudou. prazer, para os seus próprios objetivos, Então, né? tem como hoje nós termos certeza de que a Bíblia não foi alterada? Aí, vamos então entender como que a Bíblia chegou até nós. A gente precisa entender como que a Bíblia chegou até nós. Primeiro, o Antigo Testamento, ele foi uma herança dos judeus. Você vai ver os apóstolos citando, você vai ver Jesus citando o Antigo Testamento. Então, no primeiro século, você já tem uma boa ideia do que é o cânon do Antigo Testamento. Cânon, a gente até falava, não entendi, que palavra é essa? Cânon é uma palavra do grego que significa vara de medir, ou seja, é um critério, ou Uhum. seja, o cânon. Qual é o critério para a gente saber quais são os livros que são divinamente inspirados e não? No primeiro século, o cânon do Antigo Testamento, ou seja, os livros sagrados, a coleção dos livros sagrados do Antigo Testamento, já era bem conhecida, já estava quase que unanimemente fechado. Você tem o testemunho de Flávio Josefo, no ano 95, ele cita os nossos 39 livros, né? Embora tenha uma diferença, o Antigo Testamento da nossa Bíblia hoje, a Bíblia protestante, nós vamos ter 39 livros. Aí, se você pesquisar no Google, você vai perceber a Bíblia judaica, ou seja, o Antigo Testamento dos judeus, que eles chamam a única Bíblia, né? Eles não É. chamam de Antigo e Novo Testamento.
contém só 24 livros. Você fala, ó, tá vendo? Tem alguma coisa errada. Não, mas é só uma diferença de divisão, né? Nós temos De primeira Samuel, de diagramação. É diagramação. como se nós temos uma Isso, mensagem aqui que contém uma quantidade, vamos supor, 10.000 letras, né? 10.000 palavras. Aí a gente divide ela em blocos e os judeus exatamente. dividem em outros A blocos. divisão é diferente, Mas o mas os conteúdo é livros o são os mesmo. mesmos. Por exemplo, primeira e segunda Samuel, lá Sim. ele só tem um livro, É tudo ok? junto, primeiro, segundo e Os segundo. profetas menores, eles são agrupados em um único livro. Ah, De entendi. forma que a divisão, hoje nós temos uma divisão, né, de Pentateuco, livros históricos, poéticos, proféticos, eles têm uma diferença, eles têm só 3 divisões, a Tanakh, os Ketuvins, os Nevins e os Ketuvins. Uhum. Então eles têm basicamente essas 3 divisões, dividido uma diagramação diferente, mas o conteúdo ele é o mesmo. E esse conteúdo a gente herdou deles, né? Então nos primeiros séculos a gente já percebe que o Antigo Testamento ele já está bem fechado, ele está bem unânime. Ali na Reforma Protestante, Martim Lutero vai reforçar isso. Posteriormente, a Confissão de Westminster também, que é um dado histórico importante para os protestantes, também vai reforçar esse cânon dos 39 livros, né? Não vou entrar aqui na questão dos apócrifos e nada, porque foi algo bem posteriormente, no Concílio de Trento, que isso é fechado pela Igreja Católica, mas o conteúdo do Antigo Testamento, ele é herdado. Uhum. Agora você vai me perguntar, tudo bem, Cris, ok, então ela começa aí, né? Tá. Como é que eu sei que aqueles escritos ali não foram alterados? Uhum. Porque até aqui nós entendemos que os judeus, na época de Jesus, utilizavam a Tanakh, né? Que é o Antigo Exatamente. Antigo Testamento. Testamento. Tá, mas como que eu sei que o Antigo Testamento que Jesus Usava utilizava é o é o mesmo mesmo que uso. eu uso hoje? Exa- Porque fazem 2000 anos, vamos combinar com isso. Exatamente. Nós Faz temos tempo. hoje as nossas Bíblias, elas fazem as versões, as traduções, principalmente usando os textos massoréticos. Eu não vou entrar aqui muito na tradição massorética, mas essa tradição textual de manuscritos, a datação mais antiga que nós temos dela é cerca de 1000 anos depois de Cristo. Ou seja, é já a Idade Média, né? Uhum. Período medieval. Talvez você vai falar assim, não, mas peraí, é muito recente. Então nós tínhamos então os escritos mais antigos do Antigo Testamento que nós tínhamos, originais, eram de 1000 anos atrás. Isso, pelo menos as tradições que nós usamos para fazer as traduções das nossas Então Bíblias já dá hoje. para ter certeza que Isso. de 1000 anos atrás para hoje não teve alteração. Mas Não, e esses já primeiros temos 1000 isso. anos? E esses primeiros 1000 anos? Como é que a gente faz? Talvez nesses primeiros 1000 anos houveram alterações. Aí a gente tinha essa dúvida muito grande. Só que em 1947, um achado arqueológico, ele cai como uma bomba no meio acadêmico. Por quê? Porque é encontrado os manuscritos do Mar Morto. Talvez você já tenha pesquisado ou ouvido falar sobre isso. Os manuscritos de Qumran. O que acontece? Se você pega todos os manuscritos, aqueles pedacinhos, né, aqueles fragmentos, e você pega toda aquela coleção textual dos manuscritos do Mar Morto e faz uma comparação com os manuscritos massoréticos, você vai ter uma correlação, você vai ter uma compatibilidade de 90 a 97%. Aí você fala assim, tudo bem, Valério, mas de que data que é os manuscritos do Mar Morto? É coisa de quase 3 séculos antes de Cristo. Eu estou falando de uma diferença de mais de 1000 anos dos manuscritos do Mar Morto para os manuscritos massoréticos. E aí, quando você pega e fala assim, tudo bem, Valério, mas você tem uma porcentagem aí de uma variante textual. O que você quer? O que significa essa variante textual? A gente comentava antes do podcast, por exemplo, a palavra o nome Davi. O nome Davi ele é composto por 3 letras nos manuscritos do Mar Morto, que é o Dalet, o Vav e novamente o Dalet. O Dalet equivale ao D, o Vav equivale ao V e o Dalet novamente. Então você fica David, lembrando que DVD. o hebraico DVD, mas se lê David porque o hebraico é um idioma consonantal, ele não contém vogais. Quando você vai para os massoretas, você tem uma letra a mais. 1000 anos depois. 1000 anos mais depois. de 1000 anos depois. Você tem o Yod, que tem o som de Y ou de I. E quando você faz a pronúncia com o Yod na frente do Vav, fica, qual é a pronúncia? David. A mesma pronúncia. Então não muda nada. Aí você tem outra diferença do tipo, e disse. E em outros manuscritos vão estar apenas disse. E disse Deus. Disse Deus. Aí eu pergunto, qual é a alteração significativa
no contexto? Qual a alteração significativa no sentido? A resposta é nenhuma. Então, é incrível, é impressionante você pegar uma diferença de cópias e cópias e cópias e cópias de 1000 anos e eles estarem praticamente o mesmo. Intactos. É algo realmente extraordinário. Se eu contar para você o que aconteceu hoje de manhã e você chegar de noite na sua esposa e for contar, é provável que você mude a É versão. 100% certeza. É o telefone sem fio, na verdade. Exatamente. Um dos maiores problemas nos relacionamentos, na igreja, relacionamento em sentido de casamento, acho que uma das maiores dores do relacionamento humano é a comunicação, porque a gente muda as coisas, né? É a nossa memória também, na verdade. A gente fala uma coisa, a gente acha que falou outra, então é muito difícil você conseguir manter uma coerência desse nível ao longo de milhares de anos. Assim, tirando, não. Você consideraria isso um milagre? Eu considero um milagre. Então, Então vamos lá. não estamos falando disso agora, né? A gente tá falando de ciência, de parte histórica, estamos tentando não tratar esse lado espiritual. Então fica só um parênteses aí. Para nós isso é um milagre. Mas sem entrar nisso, humanamente falando, como que isso é possível? Como que foi essa passagem dos manuscritos ao longo de 1000 anos para que isso não fosse corrompido? Como, como que não ocorreu esse telefone sem fio? Os maçoretas, e aqui eu vou deixar uma lição de casa para quem está nos assistindo, porque se eu entrar bem nesses detalhes, eles vão ficar extensos, mas os maçoretas, eles tinham todo um cuidado, eles tinham todo um ritual ao fazer as transcrições, ao fazer as cópias, né? E aí fica aí uma curiosidade para você pesquisar, que é um processo bem interessante. Mas apesar desse processo, eu não consigo excluir a natureza divina nesse processo. Eu não consigo excluir o agir divino de Deus nesse processo, porque é algo muito, muito, muito compatível. É muito, muito específico. Aí voltamos à pergunta: eu posso confiar no Antigo Testamento? Eu posso confiar que o texto lá de trás que Jesus usava era o mesmo texto que eu uso hoje, dado esses dados da arqueologia, trazendo manuscritos de quase 300 anos antes de Cristo e comparados com o que a gente usa hoje e ter esse nível de compatibilidade? Sem dúvida alguma, o Antigo Testamento é uma obra de confiabilidade histórica e escriturística fantástica. Então, na academia hoje, no meio dos estudiosos, historiadores, arqueólogos enfim, não existe então hoje espaço para dizer que a Bíblia foi alterada. O Antigo Testamento, estamos falando do Antigo Testamento. Exatamente. Não existe espaço para dizer que o Antigo Testamento que Jesus tinha em mãos não é o Antigo Testamento que nós temos hoje em Exatamente. mãos. Nós temos variantes, nós não podemos, precisamos ser honestos, nós temos variantes, mas essas variantes não são São aqueles significativas 3%. quanto ao contexto e ao sentido original. Uhum. E a gente chega no Novo Sim. Testamento. É porque A gente- dizem muito hoje, né? Dizem muito, mas a Igreja Católica alterou a Bíblia. Ou então não, ao longo de muitos anos, quem me garante que a Bíblia não foi alterada? Então Bom, isso então hoje a gente tá aqui, ó. O Antigo Testamento não foi. foi. A gente Acabou. já Não foi, não não foi. Nós temos Não provas. tem nem o que aqui falar sobre. não foi. Ok. Então a gente chega no Novo Testamento. E o Novo Testamento. E o Porque Novo vamos lá, Testamento, o Novo a Testamento. Bíblia, a Bíblia cristã é composta de Antigo e Novo Testamento. A gente só falou da metade. A gente tem essas fake news, né? Não foi criado por um imperador, ela nasceu no Concílio de Nicéia, né? Sim, Constantino. Constantino não criou o Novo Testamento, ele não foi manipulado de alguma forma. Então a gente precisa entender. Então como é que começa o Novo Testamento? O Novo Testamento, ele vai iniciar obviamente ali no primeiro século, com a narrativa dos apóstolos, os evangelhos e as cartas paulinas, as cartas católicas, que a gente diz, as cartas Universais, né? Esse termo católico, ele aponta para a palavra universal, tá? Uhum. Então, quando a gente fala as cartas católicas, a gente está falando cartas que são para todas as igrejas. Todas as igrejas. Então, você tem esses materiais já circulando no primeiro século e sendo referendados uns pelos outros. Você vai ter, por exemplo, Paulo, as cartas de Paulo circulando nas igrejas, o que era bem comum, você consegue enxergar isso o próprio Paulo narrando isso. 2 Pedro vai recomendar as cartas de Paulo e já colocando ela em par de igualdade com as escrituras, né? Uhum. Pedro vai falar, olha, que algumas pessoas deturbam as palavras de Paulo, assim como fazem com as demais escrituras. Então as palavras de Paulo são escritura. Já está colocando. Pelo menos de acordo com a própria visão da Bíblia. Exatamente, ou seja, a gente já tem uma tradição, né?
Primeira Clemente, que é uma carta que circulava no primeiro século também, ela vai citar e vai fazer referências a diversas epístolas paulinas. Então você já vê uma tradição de manuscritos sendo compostos já no primeiro século. Quando a gente fala de Constantino, que a gente fala de oficialização do cristianismo como religião oficial de Roma, a gente já está falando de coisa do quarto século. Eu estou no primeiro século, já livros sendo referendados, né? Uhum. A gente Aqui. já tem uma lista Exatamente, a gente dos já tem um, livros. um início da formação. Agora, o que que acelera esse processo, Cris? Do primeiro para o segundo século, começa a surgir heresias, movimentos heréticos. E tanto de um lado para excluir alguns livros, quanto para aumentar alguns livros. Você vai ter, por exemplo, Marcião, de Sinop, no ano 140, ele já propondo que o Antigo Testamento deveria ser todo ele excluído, porque o Deus do Antigo Testamento era um, o do Novo Testamento era outro. Que E é aí, uma coisa que, por exemplo, hoje, no século XXI, na espiritualidade pós-moderna, é muito falada, né? muito Que o falado Deus isso. do Antigo Testamento é um Deus, o Deus do Novo Testamento é outro Deus. Só que isso não é novidade. Essa ideia ela já foi proposta há milênios atrás. Exatamente. Só que trazem hoje como se fosse algo... Novidade. Uau! Mas não tem, quando você estuda teologia e história, você vê que poucas coisas são novidades. A maioria dos erros eles são São cometidos coisas requentadas, há sabe? séculos, é. Isso. E aí você vê, então, Marcião já dando essa proposta, ele é respondido por alguns, dentre eles Irineu, de Lyon, e ele vai trazer já uma resposta, dando uma ênfase nos quatro evangelhos, por exemplo, dando uma ênfase nos livros do Antigo Testamento como escritura sagrada. Então já começa a se formar o cânon. Tem um outro movimento que chama gnosticismo. O que é o gnosticismo? Ele já tenta trazer outros manuscritos. Uhum. Ele tenta trazer agora já algumas... E eu estou falando coisa já do primeiro e do segundo século. Não estamos no quarto século ainda. Uhum. Então, o que eu estou falando? Evangelho de Tomé, Filipe, Carta de Judas, Evangelho de Judas, perdão. Sim. Então, ele tenta trazer outros evangelhos. Já desde o primeiro e segundo século, esses já não eram evangelhos tradicionalmente aceitos. Uhum. Então, aqui a gente já começa a ver uma rejeição. Quais são os critérios no Novo Testamento? No Antigo Testamento nós entendemos que essa lista ela foi fechada dentro ali do próprio judaísmo. Não, é aquilo, pronto, fechamos. A lista que o próprio Jesus seguia, né? Ok. Tá, no Novo Testamento quais são os critérios para que nós consideremos um livro parte ou não ali do cânon, né? Dos livros sagrados. Porque algumas pessoas queriam remover, outras queriam adicionar. Por que não remover ou adicionar alguns? Por que exatamente essa lista? O que que define que essa lista é a lista certa? Então, a gente tem, quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos para a tradição do primeiro século e do segundo século, nós vamos ver essas respostas, né? Essas respostas às heresias, às tentativas de aumentar as escrituras sagradas, alguns de diminuir, e aí com o tempo foi se formando um critério. Qual que é o primeiro critério que os pais da igreja adotaram para reconhecer as escrituras do Novo Testamento? Primeiro, apostolicidade, ou seja, a proximidade com os apóstolos. Uhum. Segundo critério, ortodoxia. Essas cartas, esses novos evangelhos, eles fazem coro com aquilo que já estava escrito tanto no Antigo quanto nos evangelhos. Então, se tiver uma ideia muito nova, muito diferente, ou que quebra tudo que dá para É o que trás. acontecia com o gnosticismo, com o Sim. gnosticismo. Por exemplo, existe em algum escrito gnóstico, agora eu não me lembro, a crença, eu não me lembro qual, mas a crença de que Jesus ele não tinha um corpo físico, né? Que na verdade, quando ele ressuscitou apenas em espírito, e é isso, porque e aí vem a crença de que o corpo é ruim, o espírito é bom. Então, essa é uma crença que nos outros escritos do Novo Você não Testamento consegue não ver tá lá. isso, não tem essa unidade. Então, primeiro Até porque a critério. gente vê nos evangelhos que Jesus foi tocado. Exatamente. Então não pode ter sido só E aí espírito. você tem uma contradição já aparente e gritante, né? Com a narrativa literal dos evangelhos. E aí você tem esse primeiro critério da apostolicidade, da ortodoxia, né? Da catolicidade, mais uma vez. O que é a catolicidade? É a aceitação universal nas igrejas. O cristianismo, é bom a gente entender que já no primeiro e segundo século, ele está bastante disseminado. Você tem igrejas no norte da África, você tem igreja na Ásia, você tem igreja já na Europa. Então, E você todas já debaixo tem de lideranças distintas, né? distintas. Não tem Porque você não tem um cabeça. poder centralizador. Eu sei que muitas pessoas acreditam que já nessa época existia um papa. Não, não. Papa é coisa de séculos posteriores.
liderança central é uma coisa de séculos posteriores. Nessa época, Cris, a igreja está sendo perseguida, tá? Nessa época, a igreja está enfrentando, ela é Sim, ilegal. muitas vezes nem se comunicava, né, de um país para um outro Exatamente. país. Então você tem Então os uma apóstolos, liderança. eles se espalharam e foram deixando Exatamente, influência. você tem uma liderança e uma tradição extremamente centralizada. Mas mesmo assim, o critério de aceitação universal dos escritos, eles foram aderidos pelos pais da igreja. Por exemplo, a Cris, o que, que você acha dessa carta aqui? Eu falo, eu nem conheço. Uhum. Aí vamos viajar mais para uma outra. Vamos lá para Antioquia, essa aqui, cara, não conheço. Mas, poxa, peraí, essa carta aqui ela só tem lá na minha igreja. Esse manuscrito ele só é usado ali. Então, esse foi um dos critérios para ser Parte da Bíblia. parte da Bíblia, do cânon do Novo Testamento. E aí você tem a antiguidade e a origem, né, desses escritos. Uhum. Qual que é a antiguidade? Você tem alguns exemplos, por exemplo, tem o caso do pastor de Hermas. Uhum. Hermas viveu em Roma e ele escreve um livro chamado O Pastor. E ele era amplamente usado em várias igrejas como escritura, quase que assim, como escritura sagrada. Por quê? Se você ler o conteúdo do pastor de Hermas, fala de arrependimento, fala de redenção, fala. Então, o conteúdo que está ali, ele é até ortodoxo. Então, cumpriu um Ele quesito. cumpre. É coerente. Ele é coerente, ele poderia estar na Bíblia, quase entra. Só que ele é um conteúdo tardio. Ah, Ele não tem conexão apostólica. foi E ele muitos fica anos de após a fora. vinda de Jesus. Inclusive, Eusébio de Cesareia, que já está lá no quarto século, quando ele vai fazer uma lista, ele cita o pastor de Hermas como útil para o ensino, útil, mas não como escritor inspirado. Porque é muito tardio. Então você percebe que existe um critério, você percebe que existe uma classificação e você percebe que não é uma coisa aleatória, não é uma coisa centralizadora, entendeu? Que acaba acontecendo ali. Uhum. No final das contas, então, nós temos esses 4 critérios. Se fosse para a gente tentar só recapitular todos eles. Em primeiro lugar, é necessário que exista coerência desse material, desse livro que está sendo dito que faz parte da Bíblia, com os outros livros dessa lista, né, desse cânon. Precisamos também que isso esteja ligado diretamente aos apóstolos e, consequentemente, a Jesus, né? Porque Jesus deixou os apóstolos, então tem que ter alguma ligação. Não pode ser um cara que não tem nenhuma ligação com Jesus. Então a ligação é diretamente a Jesus e aos apóstolos. Aí temos também, não pode ser muito tardio, não pode ser muito tempo depois da vinda de Jesus e dos apóstolos, porque senão também entra aí a questão do telefone sem fio, né? Então, quanto mais próximo de Jesus, mais fácil fica de entrar nessa lista. Qual que é tem mais um critério que eu tô esquecendo, eu falei 3. Ortodoxia, catolicidade. Então, para entrar na lista tem que ser um livro que é aceito em igrejas ao redor do mundo e não só em uma igrejinha ali naquele período. Então, entrando nesses quatro quesitos, pronto, faz parte do Novo Testamento. Seria por isso, então, tem gente que diz que alguns livros foram removidos da Bíblia, né? Que existem conhecimentos secretos. Nós temos aí, por exemplo, Enoque. Enoque é muito falado sobre Enoque, né? O livro de Enoque. Ele foi removido da Bíblia. Temos alguns escritos aí de Salomão, né? Que se comunicava com demônios e que dominou demônios. E aí a gente tem uma lista gigante de vários demônios e como lidar com esses demônios. Temos, enfim, o que nós temos a acreditar sobre esses livros? E tem muito conteúdo sensacionalista na internet que diz que existem conhecimentos secretos e que a igreja escondeu esses livros. Alguns diziam que Jesus se casou, por exemplo, que ele teve filhos, enfim. Tem até o livro, né? Começa a salada, né? O livro aí filme, na verdade. Da Vinci, o Código da Vinci. Aí mistura a ficção com a tradição dos apócrifos e tudo. Sim. Então, assim, como que nós podemos... Eu sei que não é o tema do assunto. Então, vale um podcast só sobre isso. Mas, assim... Inclusive, se vocês tiverem interesse, tá aí um próximo tema. Comenta aí. Faz um dos apócrifos aí. Apócrifos... Esse é legal porque ele é mais sensacionalista. Então, assim, a gente consegue viajar mais. Mas apócrifos, então, seriam esses livros que dizem que foram removidos da Bíblia, né? Como que nós sabemos que não foram, então, ou que foram? É de acordo com esses critérios? Exatamente, é porque, assim, eles não foram removidos, tá? É porque nós temos os apócrifos que existem só para ficar claro, nós temos no cristianismo mundial,
duas grandes vertentes ou dois grandes cânon, que é o cânon protestante e o cânon católico, tá? E aí a gente precisa pontuar bem aqui, porque o cânon protestante ele vai ter os nossos 66 livros, só que o cânon católico ele vai ter alguns livros a mais, Uhum. que nós consideramos apócrifos, né, espúrios, nós consideramos não inspirados. E dentro dos apócrifos, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente pode fazer algumas divisões, porque tem alguns apócrifos que eles são só místicos, sensacionalistas, e eles têm uma narrativa totalmente oposta àquilo que é a ortodoxia bíblica, né? Uhum. Existem livros apócrifos que não estão no cânon também dos católicos, Uhum. tá? E esses Que nem livros... católicos e nem protestantes Exatamente. aceitam. E você tem, por exemplo, Enoque, o livro de Macabeus. Macabeus. Ele é um livro útil para a gente entender o que se passa naquele período intertestamentário. Uhum. Os Então, católicos não aceitam não o é que livro de nós Macabeus. vamos ler, é porque assim, às vezes fica assim, olha, não vou nem ler esse livro aqui, porque pode ser que, né? Então, não, não. Inclusive, eu incentivo vocês a lerem os apócrifos, porque vocês vão ver uma dissonância, de fato, com os escritos Uhum. que a gente considera canônicos. Então, Sim. você vai ter esses livros Só apócrifos. um detalhe que, e já ligando a um outro podcast que eu gravei aqui com o pastor Eduardo Rodovalho. Nesses livros apócrifos estão muitas das crenças que nós protestantes não temos e que os católicos têm. Então, por exemplo, a questão do purgatório, a questão da intercessão de todos os santos, né? Que nós vamos orar para o santo para Eu ele vou, eu fazer vou por deixar nós. aqui a tarefinha de casa, só para não ficar longo, Aham, porque a gente poderia falar sobre os apócrifos e sim. mais na frente o Concílio de Trento. Uhum, E aí, dentro disso aí, vocês vão fazer uma conexão e aí vocês vão ver que é uma coisa bem posterior. sim. Eles são, na verdade, eles não são retirados. Uhum. Falam os apócrifos da Bíblia Católica, Sim. tá? Eles são adicionados, é Aham. diferente. Então, eles não são retirados, Uhum. eles são reconhecidos posteriormente, Uhum. mas na nossa... inclusive, o cânon católico, ele é quase que uma resposta ao cânon protestante, tá? Uhum. Então, isso aí... Foi na Contra-Reforma. fecha parênteses, fecha porque senão parênteses. vai ficar muito... Só assiste aí o episódio com o pastor Eduardo Rodovalho depois desse aqui, para você entender um pouquinho mais dessa relação aí. Eu queria só fazer aqui abrir um parênteses aqui, porque existe uma... E aí, como a gente está falando de Novo Testamento, existe uma fake news histórica muito grande. Falei para você, esses dias eu estava num churrasco, o cara descobriu que eu era formado em teologia e falou, você é pastor formado em teologia? Cara, assim, a gente sabe que Constantino que criou o Novo Testamento, né? Então, aí já começa com a gente sabe, né? A gente sabe. A gente sabe. A gente sabe. Ela falou, cara, mas você Essa me pega. Você sabe muito, porque você sabe... Eu não sei, talvez você sabe. Eu fiz alguns anos de teologia e eu não sabia dessa. Então, assim... Mas é a teologia popular, né? Exatamente. A pessoa ouviu em algum lugar, assistiu um filme e ela acha no que quarto aquilo é a século, realidade. você tem a aproximação do Estado e da Igreja. De fato, você tem isso. Você tem, por exemplo, o Concílio de Nicéia, que ele é um dos primeiros concílios ecumênicos, onde você vai discutir sobre a divindade de Cristo. Uhum. E eu desafio qualquer um a encontrar um documento histórico que mostra que no Concílio de Nicéia é formado um cânon. Não é. Uhum. Eu desafio você a achar algum registro histórico que mostra que foi Constantino que determinou o cânon. Escolheu, né? Que escolheu o cânon. Criou uma lista e... Tudo que nós já falamos aqui está do século IV para trás, está atrás do século IV. Então, já existia uma tradição, um reconhecimento. O cânon, na verdade, ele não é uma imposição de autoridade a alguns livros. Ele é o reconhecimento de uma autoridade que já existia dentro da tradição das igrejas desde o primeiro século. Sim. Então, Constantino, só para esclarecer, ele não tem absolutamente nada a ver com a criação do cânon. Até porque Constantino foi no século IV e o cânon até ali já existia, já estava definido. É. Não, mas e antes de Constantino? Alguém deve ter escolhido isso aí. Quem? Então, Quem? Me fale agora, quem foi esse ser em uma igreja que é espalhada por vários continentes que conseguiu coordenar tudo isso sem internet, sem telefone, então, para escolher um cânon. Vamos considerar o seguinte que a gente aprendeu até aqui. O cânon do Novo Testamento, ele não foi definido de maneira centralizada. Uhum. A gente consegue identificar isso com todo o processo histórico devidamente documentado. Ele foi um processo histórico, embora tenha sido um processo criterioso, porque as igrejas já tinham critérios, tá? Então, o cânon ele não vai acontecer de uma maneira centralizada. Alguém alterou a Bíblia? Vamos lá, pergunta. A Bíblia foi alterada, ou o Novo Testamento, vamos lá, o Novo Testamento ou a Bíblia. A gente pode expandir isso para toda a Bíblia, e aqui eu falo de Antigo e Novo Testamento. Uhum. Para a gente saber se a Bíblia foi alterada, a gente tem que fazer 3 perguntas. Quem, quando e por quê?
Uhum. Quem alterou a Bíblia? Ah, foi Constantino. Cadê o registro histórico? A gente não tem um registro histórico, muito pelo contrário. A gente tem um registro descentralizado de autoridade ou autorização ou de conferência de autoridade de alguns manuscritos em detrimento a outros, que nós chamamos hoje de apócrifos. Uhum. Então, nós já temos uma tradição descentralizada e uma quantidade de cópias que faz com que nós tenhamos a possibilidade, ô Cris, de rastrear quem foi. Uhum. Nós, com a imensidão de cópias que nós temos hoje, que a arqueologia nos traz, nós conseguiríamos rastrear quem foi que alterou. Ah, foi Constantino, ah, foi Diocleciano, foi outro imperador romano que conseguiu, que reuniu isso. Como a gente já tinha uma quantidade enorme de cópias descentralizadas, nós conseguimos responder que não foi ninguém, ninguém alterou. Ah, então, se alguém alterou, quando foi? Graças à enorme quantidade de cópias, nós também conseguiríamos datar quando foi essas alterações. Ah, bom, ela foi alterada no ano 220 depois de Cristo. Isso faz com que a gente consiga rastrear quando foi que isso aconteceu. E Uhum. aqui, para mim, vem o argumento mais forte que a Bíblia não foi alterada. Por quê? Ela precisa de um quem, de um quando, mas ela também precisa de um porquê. Uhum. E a resposta, geralmente, que as pessoas dão é o quê? Quais são as hipóteses da motivação de alterar a Bíblia? A primeira delas, talvez a mais popular, é criar um instrumento de controle. Não é? A gente até O vê. ópio é Gente, gente, é, gente, a religião religião é é o o ópio ópio da massa, né, do da povo, da humanidade, humanidade. né? É o que Karl Marx Aham. diz. E a gente Então tudo isso tem aqui, toda essa a ficção usa isso isso. também, né? A Então gente tem tudo que. isso aqui, toda a religião, toda a Bíblia, todos esses escritos, eles foram criados simplesmente para controle. Manipular, para Então, para controlar. algum rei queria mais facilidade de controlar Isso, o vamos, povo, vamos, ou um papa, ou que seja, para controlar o vamos povo. controlar o povo. Então Então vamos vamos mudar aqui. manipular. A gente viu que já não é possível, né? Não tem um quem, não tem um quando. Uhum. E o porquê? Então é para manipular. Tem até o. Já assistiu aquele filme, o livro de Eli? Sim. Eles exploram essa ideia de que a Aham. Bíblia pode ser um instrumento de manipulação, de controle de massa, né? Tudo bem, vamos partir da premissa de que a Bíblia ela pode ter sido modificada, alterada para manipulação. Mas como é que a gente tem textos, por exemplo, de 1 Pedro, capítulo 5, versos 2 e 3, que vai falar que os pastores eles não devem exercer um domínio de propriedade sobre o rebanho? Hum. É Ela, 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 contraintuitivo. ela, ela é muito ineficaz. Como é que você tem, por exemplo, ensinos de Jesus, lá em Marcos, capítulo número 10, verso número 42 e 45, falando que o maior deve ser servo. O primeiro tem que ser o último. Uhum. Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, é servo todos. O rei dos seis, o senhor dos senhores, ele veio e colocou uma toalha, colocou na sua cintura, e ele lavou os pés dos seus discípulos. E isso faz com que eu cobre da minha liderança, seja liderança religiosa ou liderança política, esse mesmo comportamento. Então não é bom nem para uma liderança religiosa e nem para Se eu fosse nem para manipular, eu tiraria, cara. Eu é. tiraria esse Posso dar um exemplo esse disso? ponto. Posso dar um exemplo disso? Olha só, até mesmo a palavra de Deus pode ser usada para o mal, se ela for alterada. Por exemplo, Estados Unidos, durante o período da escravidão, os senhores de escravo ali, naquele período, eles não apresentavam para os escravos, nos seus cultos semanais, escritos do Êxodo. Porque nós temos ali a história de um povo judeu que está escapando da escravidão do Egito e indo para a Terra Prometida. Então aquilo não era lido. As cartas de Paulo, onde ele diz para que o Senhor não maltrate os seus servos, não bata nos seus servos, aquilo ali não está escrito. Então, existe a Bíblia. Eles pegam a Bíblia, removem textos, tiram pedaços para poder apresentar uma realidade. Porque a Bíblia, por si só, ela liberta. Mas na mão de pessoas controladoras, abusivas, autoritárias, até mesmo a Bíblia pode ser um instrumento para machucar pessoas. E é isso que nós vemos dentro de muitas igrejas. Não, exatamente. E assim, é bom que você trouxe um disclaimer no sentido que a gente não quer dizer Uhum, que a Bíblia não possa ser usada uhum. de maneira mal intencionada. Mas quando isso acontece, a gente sabe. Exatamente. Existem registros Mas históricos. nós conseguimos identificar isso através da própria Bíblia. Uhum, Então, eu posso manipular um versículo, eu posso aplicar esse versículo de uma forma equivocada ou de uma forma mal intencionada.
O que eu tenho certeza é que esse versículo está dentro de um contexto maior, que pode ser rastreado e identificada a mensagem por trás de todo o contexto bíblico. Então, a Uhum, Bíblia, o porquê? A Bíblia foi modificada por quê? Foi instrumento de manipulação? uhum, Não, então a gente uhum. precisa. Então ela é muito ineficaz. Quando ela foi manipulada, que foi lá nos Estados Unidos, por exemplo, durante a escravidão, nós sabemos, Exata, é entendeu? É rastreável, rastreável. historicamente É rastreável. rastreável, porque faltam esses trechos que temos nos manuscritos originais. Então, nesses manuscritos que nós temos hoje, se ela foi manipulada, ela foi muito mal manipulada, porque tem muita coisa ali que é contra-intuitiva, é Aí, contra os desejos dos poderosos e da elite. exatamente. Aí você fala assim: não, não, mas às vezes ela foi alterada, vale, para ficar mais harmônica, sabe? Hum, Para ter uns relatos mais harmônicos. Cris, você lê os evangelhos, inclusive uma das crises que muitas pessoas têm, falam: não, peraí, tá diferente. uhum, Os relatos dos evangelhos são relatos diferentes. Tem dois cegos, tem um cego, uhum. tem dois Mateus, endemoniados, Marcos e tem um. Lucas, né? Exatamente. E, inclusive, tem um trecho na história interessante. Teve um cara que foi discípulo de Justino Mártir, chamado Tassiano. Tassiano, no ano 170 depois de Cristo, ele criou uma obra harmonizando os quatro evangelhos, chama Diatessaron. O Diatessaron, ele é uma única narrativa e ele harmoniza toda a narrativa. E o Diatessaron, ele era usado É um único escrito assim, corrido? exatamente, Então mistura os quatro ele evangelhos. pega e mistura os quatro evangelhos, harmoniza os quatro evangelhos. Olha só. Embora o próprio Tassiano não tenha vogado para esse manuscrito uma coisa para substituir os evangelhos. O que aconteceu com o Diatessaron? Embora seja uma peça histórica, assim que a gente deva colocar um certo crédito, porque ele está tentando fazer uma obra ali para conciliar e para as pessoas ficarem didaticamente mais familiarizadas com o relato Uhum, do Novo Testamento, dos evangelhos, ele foi amplamente rejeitado como escritura. uhum. Ou seja, falou: olha, a gente quer aqui, com todas as nossas diferenças de narrativas aqui. Então, quem alterou? Quando alterou? Por que alterou? Alterou para harmonizar? Também não foi, porque senão, Porque não é se harmonizado, né? isso fosse uma tendência da igreja do primeiro século ou dos primeiros séculos, o Diatessaron talvez estaria no lugar dos quatro Uhum. E evangelhos. essas diferenças aí nos evangelhos, elas não seriam contradições? Ou já dá outro episódio também isso aí? Esse dá outro episódio que a gente pega, é porque existem as variantes textuais e diferenças de narrativas, o que nenhuma dessas quer dizer contradições. Variantes textuais é o termo mais técnico ali para comparação de manuscritos. A, as diferenças de narrativas é que nós temos nos evangelhos, né? E até então a brincadeira que a gente faz, né, no meio acadêmico, que é muito popular, fala assim: olha, eram dois cegos ou era um cego. Uhum, Falou: onde tem dois, tem um. uhum. É verdade. Então, então, se você olha aquilo que É é porque às vezes. apresentado como Sim. contradição, Aham. na verdade, é, esse é um testemunho em É. favor da Bíblia, da honestidade da Bíblia, Tem, quando se diz, quando a gente está falando que sim. são quatro pessoas observando, quatro pessoas relatando. Tem um livro, The Case for Christ, eu acho o nome. É o caso. Agora eu não me lembro exatamente a tradução, mas assim, é um detetive investigativo que ele fala sobre isso, né? E quando você está recebendo testemunhos de pessoas em uma delegacia, por exemplo, e você tem ali 10 testemunhos, se eles são É mentira, é mentira. é conspiração. Porque foi combinado. Agora, se você tem um que fala, Jesus estava ali e tinha um cego. O outro fala, Jesus estava ali e tinha dois cegos. Opa, peraí. Provavelmente é porque um só prestou atenção em um, ou só viu um. Agora, seria problemático se ele falasse, não tinha mais de um cego. Não tinha mais de um. E o outro fala que tinha dois. Agora, um fala, tinha um, pode terem sido dois, mas ele só viu um. Então, na verdade, isso até contribui para a veracidade da Bíblia, né? São perspectivas diferentes, de autores diferentes ali nos evangelhos. E olha, outra coisa interessante também, se fosse a Bíblia tivesse sido embelezada, como você disse, Jesus, ele não teria sido visto primeiro por mulheres, né? Quando ele foi ressuscitado. Porque o testemunho de uma mulher naquela época não valia. Então, se a Bíblia realmente foi embelezada, nunca queriam usar uma mulher como a primeira testemunha de Jesus. Exatamente. Se alguém quer harmonizar a narrativa, ele foi muito incompetente. Ele foi muito ruim de Foi, serviço. foi muito incompetente. A gente sabe E, que não existe esse quem, né? os apóstolos, por exemplo, abandonaram Jesus ali logo de cara, fácil desse jeito. E esses são os homens que nós
atribuímos um critério de apostolicidade. Que a gente se inspira neles. Exato, que fala, olha, os escritos deles foram Se inspirados. realmente tivesse sido embelezado, eles teriam removido isso aí. Não, e aí, tipo, poxa, vou falar aqui que a gente ficou com medo, que a gente se escondeu, que a gente se desesperou, que Jesus disse que ia ressuscitar, ele morreu, a gente não acreditou. Eu não vou colocar esse trecho aqui. Não vamos falar que a gente ficou desesperado. Então, realmente, isso aí faz sentido. Faz sentido. Não foi embelezada, né? E a gente É a fala narrativa sobre- real que aconteceu ali. E aí a gente fala assim, tá, mas como é que eu confirmo tudo isso? Né? Nós falamos da confiança é, dos manuscritos do Antigo Testamento e vale a gente ressaltar a confiança do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é algo... Você acha que o Antigo Testamento ele é confiável do ponto de vista textual? O Novo Testamento é algo fantástico. Porque hoje nós temos acesso a mais de 5.600 cópias dos manuscritos gregos do Novo Testamento. Compatibilidade textual dela é cerca de 99%. É lógico que vai variar da metodologia usada, né? As variantes são ortografias, estilos de escritas e que nada compromete a doutrina. Então, assim, essa grande quantidade de cópias, ela torna-se um argumento a favor, porque no popular fala assim, mas a Bíblia foi copiada várias e várias vezes. Quem me garante que a mensagem original não foi perdida? Isso parece um argumento contra, mas muito pelo contrário, é um argumento a favor da Bíblia. Uhum. Porque quando você faz todo esse rastreamento textual histórico, você percebe que a Bíblia não foi alterada. É possível você chegar no texto original, na ideia original de cada autor, de cada escriba, de cada escrito bíblico, e com uma precisão muito, muito, muito grande. Uhum. Inclusive, eu conversava com você aqui antes do podcast, né? Que ali no século XVIII, Uhum. na Inglaterra, um cara chamado Sir David Darling. Eu pesquisei o nome aqui porque eu sabia que não ia lembrar. Essa eu não sabia, essa eu fiquei sabendo há pouco tempo. Ele propõe uma ideia. Se nós hoje se desaparecêssemos, se desaparecesse todos os manuscritos do Novo Testamento, seria possível reconstruir o texto bíblico só a partir do relato dos pais da igreja, das citações. Então, só o que as pessoas escreveram sobre a Bíblia Sobre a Bíblia, já tem. isso assim, nos primeiros séculos, ok? Não estou falando atualmente. Logo em seguida, após Logo em seguida, só o que nós temos de manuscritos que a arqueologia consegue dos pais da igreja, que são mais de 36 mil citações, nós conseguiríamos reconstruir o texto do Novo Testamento com uma confiabilidade de 99%. Caraca. Sem precisar dos manuscritos. Sem precisar Imagina então com os manuscritos, que é o que nós temos. Né? Exatamente. Agora, nós temos aí um ponto que eu acho que é uma forma perfeita de finalizar toda essa questão. Beleza, eu sei que a Bíblia não foi alterada. Ok. Mas e o que está escrito ali na Bíblia? Pode não ter sido alterado. Mas o que é dito ali que aconteceu, como que eu sei que realmente aconteceu? Então, uma coisa é eu saber que há 2.000 anos, 1.000 anos atrás, disseram que havia, por exemplo, uma cidade chamada Jerusalém, por exemplo. E hoje ainda está escrito ali na mesma Bíblia que existia essa cidade. Ok, mas estar escrito não significa que é verdade. Aí a gente entra em outro ponto. Como que eu sei que o que está escrito não mudou? Ok, mas como que eu sei que aquilo que está sendo descrito, o autor não estava mentindo, não estava enganado? Esse é um dos pontos mais bonitos assim da Bíblia, uma das questões assim que traz mais credibilidade. E eu disse lá no início, né? A Bíblia ela te convida a fazer uma investigação histórica. E nós temos achados arqueológicos, e aí é onde que entra a arqueologia, né? A arqueologia, ela vai trazer cada vez mais essa realidade de que a Bíblia é um livro confiável do ponto de vista histórico. Davi, o rei Davi existiu ou não existiu? Você tem a narrativa de Davi em outros documentos históricos. Por exemplo, a Estrela de Tedan. Documentos fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Fora da Bíblia. Você tem até 1961, nós não sabíamos se Pôncio Pilatos, olha só, Pôncio Pilatos, ele de fato foi prefeito da Judéia, se ele existiu. Durante o período ali de Jesus. Né? Exatamente, existiu uma crítica muito grande e falou, nós nem sabemos.
E aí quando... Como se a Bíblia estivesse inventando um Em personagem, né? 1961 é encontrada uma moeda com a inscrição do nome de Pilatos. E aí fica comprovado, através da arqueologia, que, mais uma vez, a Bíblia traz uma precisão histórica. Aí nós temos Nabucodonosor sendo citado em outros documentos históricos. Nós temos, por exemplo, eventos históricos como a queda de Jericó. A queda de Jericó, ela, através de achados arqueológicos, nós conseguimos perceber que é um evento que aconteceu. A existência de Nazaré, até pouco tempo, isso é um achado histórico bem recente, nós não sabíamos se a cidade de Nazaré existia. Se Só na existia Bíblia. Na Bíblia, só na Bíblia. na Bíblia falava de Nazaré, mas fora da Bíblia não tinha mais nada. Foram encontrados Muito louco. túmulos, materiais que eram usados ali, comprovando a existência de Nazaré. Então, assim, a arqueologia ela vai trazendo cada vez mais a ideia de que não só a Bíblia ela guarda a sua originalidade dos seus autores, mas ela também os caras não estavam mentindo. Os Uhum. caras estavam narrando um contexto histórico, aquilo que estava acontecendo naquele período, naquela época, e ela te convida a fazer essa investigação, né? Muito bom. Cara, então nós no último episódio, nós vou dizer, provamos, né, de certa forma, a existência de Deus. OK. Então, de forma lógica, passo a passo, conversamos sobre isso. E aí agora nós provamos que a Bíblia não foi alterada e de que ela tem ali coerência histórica. O que está escrito na Bíblia realmente aconteceu. Pelo menos essas questões de nomes de cidade, personagens, costumes da época, né? Realmente a forma que as coisas são citadas é a forma que as coisas aconteciam na época, as tradições, as culturas. Nós temos também, enfim, toda essa parte aí já comprovada também. Então nós já temos um tema para um próximo episódio que seria, ok, e os milagres? E os grandes acontecimentos? E a parte de Jesus ser o Filho de Deus? E essa parte que é realmente espiritual, que de qualquer forma a arqueologia não vai concordar, a história não vai concordar, e aí entram as profecias. Eu acho que isso dá um tema muito legal. Profecias já por si só dá um podcast legal, extenso, Porque aí complexo, nós polêmico. chegamos no ponto em que nós provamos que a Bíblia ela realmente revela coisas ali que só Deus poderia saber. Então existem relatos na Bíblia de coisas que estão escritas milênios antes e depois elas se realizam. E isso é a forma de Deus demonstrar, olha, eu que sou um ser fora do tempo, estou passando aqui um conhecimento para vocês, para que vocês entendam que eu sou Deus e confiem nesse livro que eu estou deixando para vocês, ou nessa coleção de livros. Eu acho que dá um episódio, hein? Dá um episódio. E uma última mensagem final. Sim. A Bíblia convida você a uma investigação histórica, textual, arqueológica, gramatical. E eu queria fazer um desafio para você. Faça uma investigação pessoal da Bíblia. Sabe por que eu acredito na Bíblia, ô Cris? Porque a Bíblia funciona. É verdade. Na minha vida e na minha fé pessoal, o maior ponto que me faz acreditar na Bíblia é que ela funciona. Tudo que ela se propôs, tudo que está escrito na palavra de Deus, que eu consegui praticar na minha vida, que através da fé eu consegui alcançar, através da graça de Deus na minha vida e da prática, funcionou. Eu acredito na Bíblia porque ela funciona. Os conselhos que a Bíblia nos dá para casamento, finanças, carreira, saúde emocional, saúde mental, saúde física são perfeitos. Eles são a revelação do próprio Deus que criou o universo sobre como nós, seres falhos, devemos viver dentro do universo. Se isso já não é prova suficiente de que a Bíblia é real, não tem mais nada além disso que vai provar para alguém de que o que está escrito ali realmente é uma revelação divina. É aquele que criou tudo nos dizendo, olha, é assim que você vai trafegar pelo universo. É um mapa. A Bíblia é o nosso mapa. Exatamente. O método científico vai falar que você tem que colocar no laboratório e provar, através da experimentação. O laboratório e a experimentação da palavra de Deus é a sua própria vida. Coloca ela no laboratório, vamos ver se não dá certo. Vive o que está escrito lá e vamos ver o que acontece. É isso aí. Isso é verdade. Depois que eu comecei a viver os princípios bíblicos, eu experimentei na minha vida de forma até científica, né? Que realmente não há nada mais sábio do que viver aquilo que Deus nos deixou. Muito bom. Meu amigo, muito bom. Ficamos aí então com muito para mastigar.
Isso aí. Eu acho que quem tá aí em casa deve ter aprendido muito. E tenho certeza que no próximo episódio, rapaz, tem coisa aí, hein? Tem Tem coisa. muita A coisa. gente tá numa jornada de Vamos aprendizado, de caminhando, conhecimento. Vamos caminhando, sem fazer grandes saltos. sem fazer saltos lógicos, né? É Exatamente. isso aí. Muito bom, muito bom. Pra quem tá assistindo a gente aqui até o final, o que que essa pessoa escreve aí pra provar pra mim e pra você que ela ficou aqui até agora? Escreve Bíblia. Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Já afirma. Você tem Exatamente, certeza disso? afirma. Vamos lá. A Bíblia é a palavra de Deus. Escreve aí. A Bíblia é a palavra de Deus com um pontinho de exclamação ainda no final. Pronto, é isso aí. Tá? Assim, eu e Valério Orlando saberemos que você ficou aqui até o final desse episódio. Meu amigo, muito obrigado. Tamo junto. Até a Sempre próxima. pronto pra servir. É nóis. E pra você que ficou assistindo aqui até o final, muito obrigado também pela sua presença. Espero que Deus te abençoe, que você tenha aprendido tanto quanto eu aprendi aqui nessa conversa. É para isso que estamos aqui. Então, mais uma vez, confira aí os episódios que foram recomendados. Episódio com o pastor Eduardo Rodovalho sobre o catolicismo. O primeiro episódio com o Valério Orlando sobre a existência de Deus. Ou fique à vontade para dar uma olhada aí. Temos muitos episódios maravilhosos. Pastor Douglas Gonçalves, pastor Josué Gonçalves, pastor Paulo Borges Júnior, pastor Davi Lago e assim por diante. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E que Deus te abençoe. Não se esqueça de comentar aí. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu vejo você terça-feira que vem em mais um episódio do Family Cast às 19 horas. Deus abençoe. Tchau, tchau.